ter, não vai ter prejuízo nenhum. Então, começamos a gravar aqui. Eu e o professor Lucas, eu vou passar a palavra para as considerações dele, professor. E aí, quando for online, o senhor faz a moderação, e quando for presencial, eu. O que o senhor acha? Perfeito. Tá. O senhor quer fazer considerações iniciais para nós começarmos? Queria só fazer uma pequena consideração, até em razão da agenda do programa, que a professora Irina, ela até comunicou o comitê organizador, ela não vai apresentar. Ela seria a penúltima apresentadora. Então, só para a gente ter aqui... mas eu e o professor Saba vamos apresentar. Nossa apresentação será em inglês, mas, ao final, se tivermos alguma questão, podem ser feitas questões em português, espanhol, não tem problema, posso traduzir para o professor Saba, mas só avisar que a gente tomou conhecimento que a Irina não vai apresentar. Então, invertendo a ordem por conta de compromissos do professor Francisco Domingos e da Micaela Lopes, eu vou inverter, e depois, quando chegar na vez de vocês, que seria, eu faço a apresentação do trabalho meu e do Fábio, certo? Então, eu quero aqui iniciar as apresentações desse painel e... vou apresentar. Eu vou iniciar aqui, então, fazendo a apresentação. O professor Francisco Nicolau Domingos e a Micaela Monteiro Lopes, ambos são do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa. Eles vão apresentar o tema O Adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis como tributação oculta das grandes fortunas em Portugal. Professor, o senhor sabe que, e a professora também, estiveram lá no Mackenzie nesse ano, sabem que, embora eu seja professora de Direito da Seguridade Social, atualmente na graduação do Mackenzie, mas eu iniciei a minha vida acadêmica como professora de Direito Tributário. Inclusive, hoje, mesmo tratando de direitos sociais, abordo muito as questões do financiamento, que não deixa de ser financeiro tributário. Eu vou passar a palavra, não sei se o senhor começa, eu vou, então, quando passo o computador aqui, depois passo para a professora Micaela. É uma alegria eu poder moderar essa mesa com o senhor, professor. Está com a palavra. Muito boa tarde a todas e a todos. É um gosto estar presente na Universidade de Salamanca, instituição que todos nós reconhecemos como de muita qualidade. Aliás, é uma daquelas que tem maior número de anos desde a sua criação. É também um prazer estar em Salamanca por outra ordem de motivos. Passo a explicar. Em primeiro lugar, o professor Fábio Veiga não está aqui, mas é sempre um prazer volver ou regressar a Salamanca, porque há uma cooperação académica muito interessante e também alguma proximidade de um ponto de vista de relações interpessoais que são sempre fundamentais também na academia. Gostava também de cumprimentar em particular, antes de começar a falar sobre o tema em concreto que me traz aqui hoje, que é sobre a professora Zélia Pierre Donat. Numa deslocação ao Brasil, ela já deu nota pública que empreendi este ano, há 2 meses e meio, 3 meses atrás. Existia uma jornada de divulgação de uma obra sobre turismo e já tinha um evento em São Paulo, mas estava com outros colegas e achei que era importante também colocar os outros colegas palestrarem, e o professor Fábio Veiga, com uma generosidade académica que é digna de realce, colocou-me em contacto com a professora Zélia, que me acolheu melhor do que eu esperava. Senti-me em casa, e esse é um dado que eu quero realçar aqui de forma pública, porque vejo que temos aqui uma colega muito envolvida nestes assuntos académicos e que tem, de facto, um perfil que a todos nós que gostamos da academia e destas relações
que a Academia estabelece entre o meu país, que é Portugal, entre Portugal e Espanha, entre Portugal e o Brasil. Temos aqui uma colega de excelência a esse propósito. Relativamente ao tema que me traz aqui, o IGF, como é conhecido no Brasil, o Imposto sobre as Grandes Fortunas, é assim a nomenclatura que utilizamos em Portugal, é um tema que se encontra na ordem do dia. E porquê? Quando olhamos para um país em que a distribuição do rendimento não é equitativa, quando há uma concentração de rendimento num grupo muito pequeno de famílias, há, de facto, alguns atores políticos que reivindicam a existência de um imposto sobre as grandes fortunas, o que nos traz, de um ponto de vista tributário, que é um conjunto de questões muito relevantes. Desde logo, podemos colocar logo a primeira. Tributar as grandes fortunas, sim ou não, e se sim, em que termos? Há uma organização internacional, que é a OCDE, que nos diz, a propósito dos impostos sobre as grandes fortunas, o seguinte: não há espaço para um imposto sobre as grandes fortunas quando os diversos ordenamentos jurídicos têm um bem desenhado imposto sobre as sucessões e doações com natureza progressiva. Com natureza progressiva. Ora, o problema coloca-se, desde logo, não só quanto a esta questão, devemos olhar para cada ordenamento jurídico em particular, vendo se há este imposto sobre as sucessões e doações com natureza progressiva, como também quanto à definição do que é uma fortuna. E eu tenho várias dúvidas relativamente ao conceito de fortuna. Ter uma fortuna é ter 1 milhão de euros? É ter 1 milhão de reais? É ter 2 milhões de reais? No âmbito da incidência do próprio imposto, eu devo colocar o ouro, as joias? Será que se detenho em propriedade ouro ou joias, esse mesmo ouro ou joias entram dentro do conceito de grande fortuna? Não tenho uma resposta clara para a pergunta. De todo modo, o que eu vos posso dar boa nota é a circunstância de que os países não têm registro do ouro ou das joias que as pessoas detêm, o que nos leva a um problema para efetivar esta mesma tributação. O problema começa logo, de facto, no conceito de a grande fortuna. Uma outra questão que nós devemos evidenciar, depois de responder à questão imposto sobre as grandes fortunas, sim ou não, já olhámos para um desafio, um obstáculo, que é a circunstância de o jurista ter dificuldade de perceber o que é uma grande fortuna e o que é que pode ser considerado uma grande fortuna. Vamos olhar para o plano em concreto. Eu vou utilizar o meu exemplo e tenho também algumas notas do ordenamento jurídico brasileiro que posso também comentar. Em Portugal, o legislador consagrou a tributação das sucessões e doações da seguinte forma, ou seja, nós até 2003 tínhamos um imposto sobre as sucessões e doações, só que o legislador considerou que, de um ponto de vista de recursos humanos que eram afetos para arrecadar uma receita por via desse mesmo imposto, não se justificava a existência do imposto com os termos que tinha esse mesmo imposto até 2003. Por isso, em 2003, o legislador colocou a tributação das sucessões e doações num imposto do selo, que é um imposto muito anacrónico, não tem uma linha condutora, ele só tem alguma linha condutora a propósito do lançamento brasileiro, da liquidação portuguesa e também do próprio pagamento. Mas, e eu quero destacar este mesmo aspecto, em Portugal, nós não temos uma taxa progressiva, temos uma taxa proporcional. As sucessões, as transmissões gratuitas por via sucessória ou por contrato de doação são tributadas com uma alíquota de 10%, de forma proporcional. Ora, o que é que a OCDE nos diz quanto a este propósito? Que o imposto deve revestir uma natureza
progressiva para não existir um espaço para o imposto sobre as grandes fortunas. Em Portugal, nós temos uma taxa que é proporcional e, para além do mais, temos uma outra particularidade também que quero destacar, que é, temos uma isenção no Código do Imposto do Selo que, nas transmissões gratuitas, por exemplo, para filhos, para aquilo que pode ser considerado o chamado núcleo familiar próximo, há uma isenção. Ou seja, uma transmissão mortis causa de pai para filho não vai pagar o herdeiro este mesmo imposto sobre as sucessões e doações. O legislador, consciente desta mesma realidade, o que é que fez? Em 2012, quando Portugal, de um ponto de vista financeiro, precisava de ajuda, resolveu fazer o seguinte: criou na altura um tributo que estava dentro também do imposto do selo, que tinha vários problemas no seu design normativo, que era a verba 28, ou seja, os proprietários dos prédios com um valor patrimonial tributário superior a 1 milhão de euros iam pagar, e não estamos a falar do nosso IMI, da tributação do direito de propriedade a 31 de dezembro, estamos a falar de um outro tributo, pagariam 1% do valor patrimonial tributário do prédio, não de todos os prédios, de alguns prédios, e eu vou destacar aqueles que servissem. Professor, eu assim estou numa condição aqui que não é muito simpática. Eu sei qual é que é. E principalmente, eu inclusive estou deixando um pouquinho mais pelo que o professor Lucas disse, que uma das apresentadoras não vão estar, eu posso até, assim, emagrecer um pouco a minha apresentação, mas seriam 10 minutos para os dois. Então, se o senhor conseguir... Tem três. E aí depois vou passar a palavra. 2, tem 1. Tá bom. 3, ok. Não é fácil falar de um tema em 10 minutos, depois que nós começamos a discorrer sobre esse mesmo tema, mas vou tentar. Bem, então Portugal tem este imposto que é um adicional ao IMI, que vai ocupar o espaço da falta de progressividade do nosso sistema. É um tributo que não é bem visto na medida em que os proprietários dos prédios, é um tributo, já agora de um ponto de vista de incidência, que incide sobre, regra geral, o direito de propriedade sobre os prédios em relação às pessoas singulares, cuja soma seja superior a 600 mil euros. Ou seja, se eu tiver um valor venal de prédios superior a 600 mil euros quando estamos perante prédios destinados para a habitação, eu terei de pagar este mesmo IMI. Gostava de vos evidenciar que este imposto depois teve uma grande problemática no seu design normativo, que não vou entrar, é uma questão muito de direito português. Indo já para a parte que me cabe de conclusão, o que eu vos quero dizer é o seguinte, é que o legislador português, consciente da dificuldade de tributar o capital, porque quem tem capital, à partida, coloca esse mesmo capital em jurisdições de baixa tributação, optou por uma tributação sucedânea das grandes fortunas. Não será um verdadeiro imposto sobre as grandes fortunas, mas ele percebeu que os imóveis, ainda que sejam vendidos, ficam sempre geograficamente em Portugal. Então, a concentração de património com um valor superior a 600 mil euros para as pessoas físicas paga este mesmo imposto. Podemos dizer que é um imposto que é sucedâneo de um imposto sobre as grandes fortunas. Não será um verdadeiro imposto sobre as grandes fortunas, como vos referi, na medida em que a incidência está desenhada única e exclusivamente para os prédios. Muito obrigado e foi um gosto, perdão. Obrigado. Eu vou, então, de imediato passar a palavra à professora Micaela, Então. que é o mesmo trabalho, ela vai dar continuidade. Sim, eu vou ser bastante sucinta, até porque o tempo assim o exige. Mas eu queria só fazer um registro que a professora, além de ser professora no Instituto, também está terminando seu doutorado com uma pessoa que eu admiro muito, que é o Castral Tanabás, que é sempre preocupado com a face oculta dos direitos, que é o custo e os deveres. Queria fazer esse registro e passo a palavra para a senhora. Muito obrigada. Eu só gostaria de concluir e dizer que o imposto sobre grandes fortunas poderá ser legitimado em sociedades
nas quais exista uma grande desproporção no que toca à distribuição de rendimentos, porém as questões que se levantam são muitas, o que é uma grande fortuna, o que é que não é, devemos avaliar a grande fortuna pelo valor monetário ou não. Por exemplo, uma joia, não é necessário registarmos uma joia, não há registro, e poderá ser uma joia muito valiosa. Ou seja, as perguntas são muitas, as respostas são poucas. A organização, a nível de organizações internacionais, a OCDE veio pronunciar-se dizendo que os Estados consagrassem um imposto sobre sucessões e doações que fosse progressivo. Isso faria com que o imposto sobre grandes fortunas não fosse necessário. Acontece que, no nosso caso, no ordenamento jurídico português, o imposto sobre sucessões e doações, quando é aplicado, não é progressivo, é proporcional. Por isso, meus caros, as perguntas são muitas, as respostas são poucas. Parece-nos que deveríamos passar da proporcionalidade para a progressividade. Quanto maior a matéria tributável, maior será o imposto arrecadado, mas maior será a justiça redistributiva. Mas é um tema em aberto e deixo à vossa consideração. Espero que pensem um bocadinho sobre isso. Não quero terminar sem antes agradecer ao professor Fábio Veiga, à professora Zélia Perdoná, que é uma força da natureza, é um exemplo para mim enquanto profissional e enquanto mulher, principalmente, por esse coração gigante que tem. Obrigada. É um gosto estar com a professora Zélia novamente, agora em território europeu. Só falta Portugal. Eu quero agradecer muito e se depois tiverem que se retirar para a reunião e quiserem sair da mesa, está certo, professores? E aí, quando os demais forem apresentados aqui, daí diremos. Eu quero reiterar que esse assunto é um assunto que está em voga, especialmente hoje no Brasil, e, no meu entendimento, no Brasil há muito um discurso ideológico em torno dele, né? A Constituição estabeleceu esse pressuposto que a União poderia criar o imposto sobre grandes fortunas, não o fez, e pelas dificuldades que se tem, e me parece que a União Europeia está correta nessa possibilidade de tributar por meio do imposto de heranças e doações progressivamente. Mas eu sempre tenho dito que no Brasil o discurso é muito ideológico e não prático, acadêmico, e que tenha uma efetividade no recolhimento, porque aquilo tudo que foi abordado, que é grandes fortunas, como se avaliar, a gente tem o exemplo da França, né, que tributou e os efeitos daquilo. Bom, mas então eu quero parabenizar pela apresentação, e agora eu disse que eu iria passar a palavra para a moderação dos online para o professor Lucas, mas eu vou apresentá-los, né, porque é ele mesmo que vai apresentar. O professor Lucas, que eu tenho o prazer de conhecê-lo, embora não presencialmente nesse momento, o professor Lucas Moreira Alcine e Saba Pípia. Eles vão, ele é da Universidade de Lisboa e o professor da Universidade de Kansas, eu não sei pronunciar bem, dos Estados Unidos. Professor, eu passo a palavra para o senhor e quero reiterar aqui minhas palavras de uma felicidade de estar co-moderando esse painel com o senhor. Está com a palavra, professor. Professora Zélia, muito obrigado. Queria agradecer as palavras, queria agradecer a parceria na moderação deste painel, agradecer também a oportunidade, agradecer ao professor Fábio Veiga, ao Iberojur por mais esse convite. Professor Fábio não está na mesa, mas está na sala, está ouvindo, viu, professor? Ah, que coisa boa, fico feliz. É um grande amigo, um grande parceiro de academia. Eu vou mudar agora para inglês para fazer a apresentação, que eu vou fazer a apresentação com meu colega e amigo, professor Saba Pípia. Mas, como eu disse, ao final, se tiverem questões em português, em espanhol, posso traduzir, professor Saba, a gente pode fazer, né, essas alterações. So now, Professor Saba, I was just presenting ourselves and then introducing. We're going to be speaking about the enforcement of international humanitarian law through international arbitration. First of all, I'm going to be presenting the features, characteristics, and in general line, the general outline of international arbitration.
And then I'll give the floor to Professor Saba, who will be speaking about the challenges of enforcing international humanitarian law, and more specifically about how international arbitration could be means for the enforcement, for the effective enforcement of international humanitarian law. So Professor Saba Pipia, he is a legal advisor at an International Humanitarian Law Center, at Diaconia International Humanitarian Law Center. So he's a specialist in the area. He works with that, and he's also a professor in the area, has a PhD in international humanitarian law. So I thank him very much for partnering with me to present this here in the Iberojur Congress. So arbitration, as we know, is one of the peaceful means for the settlement of international disputes. It is listed on the United Nations Charter on Article 33, when the United Nations Charter presents what are the available means for the settlement of international disputes. So together with judicial settlement, conciliation, mediation, we have arbitration listed there, and therefore its importance. Arbitration is a consensual means for dispute settlement. So the agreement of the parties to settle the dispute by arbitration is necessary. So either we're gonna have an arbitration clause in an international treaty or in a contract, for example, or we're gonna have an arbitration agreement which may be executed, may be entered into by the parties after the dispute has arisen. So we have either the parties agreeing to settle any possible dispute, any eventual dispute through arbitration before any dispute has arisen, or we can have, as we're gonna say here during our presentation, that the parties may agree after the dispute has arisen. So we need this consent from the parties into the dispute to settle it by international arbitration. The parties then submit the dispute to a non-governmental decision maker. So we're not talking here about a permanent tribunal, a judicial settlement, or any other thing that is like a national court or a regional court, which is permanent. We're talking here about international arbitral tribunal that is chosen by the parties in the dispute. The arbitral tribunal produces a binding award, deciding the parties' dispute in a final manner. So when we talk about the effectiveness of international arbitration, we see that the international tribunal settles the dispute in a final manner. The parties are free, to an extent, of course, to choose the procedural framework applicable to the arbitration. So they can choose between the UNCITRAL rules or the PCA rules or the ICC rules and so on. So what we have, and those are the features of international arbitration, we have an effective, efficient, flexible, consensual, and independent and neutral way of settling, of having a peaceful settlement of disputes. We have, of course, some leading international arbitration institutions like the Permanent Court of Arbitration, whose seat is in The Hague. It was established in 1899 in the Hague Conventions, 1899 and 1907 Hague Conventions for the Pacific settlement of international disputes. It is focused on international arbitrations involving states, so most likely state-state arbitrations, but also investor states arbitration, which have been recently received many cases. So several significant disputes, and one of them in particular we're gonna see here, they have been settled under the auspices of the PCA. Areas
in which, very quick, the areas in which international arbitration is widely seen and widely regarded as an effective means for the settlement of disputes include international investment law, so those investor-state arbitrations under bilateral or multilateral investment treaties or investment agreements. International commercial law is another area that we can see international arbitration plays a major role in settling disputes, but also, and it's our focus here, and Professor Saba will go on that, the state-to-state arbitration, or also called interstate arbitration, which was commonly for boundary or maritime disputes, but as we're going to see, there are some other topics that can be settled by international arbitration. So landmark cases of the PCA, they include the South China Sea arbitration, which was a dispute between the Philippines and China. It's a landmark case. It was widely talked about in the media in general, but it's more especially in the legal sphere. And also the Eritrea-Ethiopia Claims Commission, in which Professor Saba would talk more about, because it deals with and concerns the settlement of a dispute regarding international humanitarian law rules. So now I give the floor to Professor Saba Pipia, who will go on with our presentation. And I thank you very much again, Professor Zélia, Professor Fábio de Biruju, for the opportunity to be here and presenting this interesting topic. Thank you, Lucas. Thank you, Lucas. I will also join you in the words of acknowledgement of all the organizers, moderators, and the other speakers. With your permission, I will continue the presentation. As Lucas spoke about the features and advantages of international arbitration, now we go into more details of how this can be used or applied in enforcing international humanitarian law, which is basically the law of armed conflicts. The main sources of international humanitarian law is the 4 Geneva Conventions adopted in 1949, soon in the aftermath of the Second World War. And we have one common article of these 4 Geneva Conventions, which basically underlines that the high contracting parties, the states themselves, undertake to respect and ensure respect of the international humanitarian law in all circumstances. Now, what does it mean? This suggests that the states are the primary actors who have to ensure enforcement of international humanitarian law. This article itself also has an external dimension, which means that the states who are parties to the Geneva Conventions, and I would like to say that nowadays all countries, all states in the world are parties to the Geneva Conventions. So the external dimension means that they have to make sure the others also respect international humanitarian law, but we do not have any special mechanism which could force the states to do so, and that's why we say that this is a voluntary fulfillment of the obligation. So basically we have the law which says that you have to do that, but there is no enforcement mechanism to do that. And in practice, especially nowadays with the ongoing conflicts in Ukraine or in Gaza, it demonstrates that in practice, this obligation is not very effective to implement. Now, we also have the additional provision in the international humanitarian law, which says that any parties to the conflict which violates the provisions of international humanitarian law will be liable to pay a compensation. So these 2 articles read in conjunction means that all states are obliged to basically comply with the international humanitarian law, and if someone doesn't do that, then they have to pay compensation. But again, the question is how they have to be forced to do that. We do have some existing mechanisms, such as the International Court of Justice, which is the world court or the main judicial body of the United Nations. But enforcing humanitarian law in ICJ could be challenging for numerous reasons.
First of all, the ICJ has a consensual jurisdiction, which means that all parties should agree to submit their dispute to the ICJ, which is not the case all the time, most of the times. Then there are the rules and procedures which significantly prolong the proceedings in the court. The court itself is also overloaded with many other cases because they don't deal only with the cases of humanitarian law, but basically on any other areas of law. And they also have an advisory jurisdiction, which means that they can issue an advisory opinion on a certain legal issues. And that's usually is the reason why the proceedings takes a long time, sometimes even decades. So we previously had some practice that in the aftermath of armed conflicts, for example, in Yugoslavia, the court adjudicated these disputes, namely disputes related to the Genocide Convention, and it took more than 10 years before the court could actually conclude its proceedings. Another possible avenue of enforced humanitarian law is international criminal law, where we have a permanent criminal court, which is the ICC, or sometimes we had an ad hoc criminal tribunals like the ones for former Yugoslavia or Rwanda. But for the ICC, also there is a challenge that it has a limited scope of jurisdiction, geographically, materially, and personally. It only can prosecute individuals only for international crimes. And it also has a very, very limited resources to compensate the victims. So basically, the victims cannot properly get the reparations, like a monetary compensation for their damages. And for ad hoc tribunals, it's always an issue of legitimacy because it's either created under the UN Security Council resolutions or some kind of agreement between the parties, between the other parties, not the ones who are involved in the conflict. And it also requires a very wide consensus among the international community, which is not the case all the time. And that's why our argument in the thesis, in our submission, is that the international arbitration, interstate arbitration, could be a possible effective avenue for enforcing humanitarian law in practice. And we try to prove this, demonstrating one of the successful example of this kind of enforcement, which is the Ethiopia-Eritrea Claims Commission, which was established immediately after the armed conflict between those two countries. And the commission, which was the arbitral tribunal, the commission was tasked to decide all claims related to loss, damage, or injury by one government against another. And these loss and damages concern not only the property, but also conduct of military operations, treatment of prisoners of war, treatment of civilians and their property, diplomatic immunities, and the economic impact of certain government actions during the conflict. So basically, this provided the best avenue for enforcing the laws which I just outlined in the beginning of my presentation, which is the respect and ensuring respect of international humanitarian law, and whoever violates the law to provide a compensation for the victims. And in total, the Claims Commission basically delivered 15 partial and final awards, and they concluded their work in 9 years, which basically was a very kind of swift possibility to address all the claims and all the damages during the armed conflict. So briefly, this was the case study which we wanted to outline, and once again to demonstrate how the international arbitration could be an effective means for enforcing international humanitarian law, given the challenges of enforcement based on other existing mechanisms. With this, I conclude my submission, my presentation. Again, many thanks to everyone, and over to you, Lucas. Thank you very much, Professor Sava. Obrigado a todos que estiveram aqui nesse painel. Obrigado, professora Zélia. Acabei de ver aqui no chat, não sei se a senhora se importa, a professora Larissa, ela disse que tem uma filhinha de 7 meses e que se ela pudesse apresentar na sequência, seria bom. Se ela vai apresentar online, não sei se haveria algum problema.
Próximo é para estar presente Carlos Carneiro, pode sim? Pode sim. Não, então, professor Lucas, não, como o próximo professor queria apresentar, concordou, então eu passo a palavra para o senhor coordenar, então, na sequência, a apresentação da professora Larissa, já que combinamos que o senhor faria as apresentações dos trabalhos que estão sendo apresentados online e eu os presenciais. Está com a palavra, professor. Muito obrigado, professora Zélia. Então, vamos passar para a próxima apresentação da professora Larissa Barbosa Dantas, da Universidade Pablo de Olavide, que vai apresentar sobre el oficial de justicia en Brasil e investigação de la figura similar en Espanha. Professora Larissa, a palavra é sua. Muito obrigada. Minha apresentação vai ser em espanhol, certo? Mas posso falar alguma coisa em português, se tiver algum problema. E vou apresentar através de slides, tá? Vou compartilhar aqui a apresentação. Estão vendo, não? Sim. El tema de mi artículo es el oficial de justicia en Brasil y una investigación de la figura similar en España. Yo soy funcionaria del Tribunal de Justicia del Estado de Ceará, en Brasil, y soy doctoranda del programa de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en España. La definición y atribución del oficial de justicia en Tribunal de Justicia del Estado de Ceará. Yo voy a hablar sobre la definición, requisitos del cargo y sus atribuciones. La definición y requisitos del cargo de oficial de justicia. El oficial de justicia es un funcionario del Poder Judicial de Brasil. Su función es eminentemente de carácter técnico, requiere una licenciatura previa en Derecho y también una aprobación en concurso público de pruebas de títulos, ¿no? Tiene que ser aprobada en una oposición pública. Su dedicación es de jornada laboral a tiempo completo y está encargado de ejecutar las órdenes judiciales y realizar diversos actos procesales, tales como emplazamientos, notificaciones, citaciones y otros actos de comunicación judicial. Las atribuciones del oficial de justicia. El cumplimiento de actos procesales. El oficial de justicia está encargado de actos de comunicación judicial, actos de ejecución de órdenes judiciales y otras funciones como funciones técnicas y administrativas. Como actos de comunicación judicial tenemos el cumplimiento de emplazamientos, de notificaciones, de citaciones, otros. Incluso pueden ser ejecutados a través de medios electrónicos. La ejecución de órdenes judiciales que son en cargo del oficial de justicia son órdenes como órdenes de embargo, de prisiones, incluso arrestos, desahucios, órdenes de alejamiento en casos de violencia doméstica. Las funciones técnicas y administrativas que el oficial de justicia hace son las más diversas, la verdad. Valoraciones de bienes, elaboración de inventarios, redacción de actas de constricción de bienes, certificación de autocomposición presentada por las partes, que eso fue una atribución del nuevo Código de Procesal Civil. Y el oficial de justicia también asiste al juez en la manutención de orden durante las audiencias. Y tiene muchas responsabilidades, por ejemplo, si tiene algún problema durante la ejecución de su trabajo, puede ser responsabilizado civil, criminal y administrativamente. Y lo que certifica, lo que pone la certificación, tiene fe pública, o sea, que tiene validez y tiene que tener una prueba en contra para que se diga que no es verdad lo que está diciendo el
oficial de justicia, o sea que hay que tener una contraprueba de lo que dice el oficial de justicia. La regla es que tiene fe pública. En comparación con funciones similares de España, vemos que mientras en Brasil solamente el oficial de justicia se encarga de todas esas funciones, en España son diversos funcionarios que ejercen las funciones que el oficial de justicia en Brasil ejerce, que son los letrados de la Administración de Justicia, los procuradores, el Cuerpo de Auxilio Judicial, la Policía Judicial. O sea, mientras que un funcionario en Brasil hace todo ese trabajo, en España tenemos 4 funcionarios para hacer todo el trabajo que acumula el oficial de justicia en Brasil. Los letrados de la Administración de Justicia son encargados de la organización y dirección de los actos de comunicación. Y son ellos que toman las decisiones sobre la práctica de los actos de comunicación. Los procuradores van a representar procesalmente las partes. Realizan efectivamente los actos de comunicación a través de servicios creados por los colegios de procuradores y buscan practicarlo de manera personal, como los oficiales de justicia en Brasil. Y también tienen la capacidad de certificación, así como los oficiales de justicia. Ya el Cuerpo de Auxilio Judicial va a ejecutar los actos de comunicación en la ausencia del procurador y van a realizar las notificaciones, citaciones y emplazamientos bajo la dirección del letrado de la Administración de Justicia. Ya las prisiones y para mantener la garantía del cumplimiento de actos de coerción es necesaria la actuación de la policía judicial. Pero en España se utilizan mucho los medios electrónicos para las comunicaciones judiciales a través de correo certificado, telegrama, correo electrónico y otros medios electrónicos, incluso los edictos. Para finalizar, mientras que en Brasil las funciones de comunicación y ejecución están concentradas solamente en la figura del oficial de justicia, en España estas tareas se distribuyen entre varios profesionales, con fuerte énfasis en la utilización de medios telemáticos. Son los letrados de Administración de Justicia, Procurador, Cuerpo de Auxilio Judicial y la Policía Judicial españolas que hacen el trabajo del oficial de justicia en Brasil. Aquí dejo las referencias que he utilizado para escribir mi artículo y agradezco la atención de todos y la gentileza de que pueda presentar ahora, visto que estoy con una niña aquí esperándome de 7 mesecitos. Dejo también mis contactos para si alguien quiera contactarme, tengo mi correo electrónico y mis contactos vía WhatsApp. Muchísimas gracias. Muitas graças, professora Larissa. Agora eu passo a palavra para a professora Zélia para continuar a moderação presencial. Obrigada, professor Lucas. Eu vou, então, chamar agora e quero agradecer ao professor Carlos Carneiro por ter cedido o seu lugar, porque é plenamente justificável, né? E vou passar a palavra, então, ao professor Carlos Carneiro, que é desta instituição, da Universidade de Salamanca, uma instituição que há 806 anos nesse ano, é a terceira mais antiga do mundo, e é praticamente no mesmo período que foram criadas as duas outras. Então, para nós é assim, estar aqui também nos remete à história da criação de universidades, né? Então, é um momento interessante e é importante trazer isso. O professor Carlos, então, é da Universidade de Salamanca e vai falar sobre os desafios do direito de retenção numa perspectiva de direito comparado. Professor
Estás com a palavra. Eu vou pôr aqui para que podes... Desculpa, tá no mudo, professor. Sim. Ok, peço desculpa, penso que agora já me ouvem, correto? Perfeito. Pronto, cumprimento então todos os presentes, todos os assistentes online. Cumprimento também os moderadores, a professora Zélia e o professor Lucas. Um agradecimento muito especial, no caso, aos meus orientadores, ao professor Fernando Martins e à professora Cátia Cebola, do Instituto Politécnico de Leiria. Dizer que, embora eu seja, de facto, doutorando da Universidade de Salamanca, nos últimos anos tenho lecionado essencialmente cadeiras de Direito Empresarial no Instituto Politécnico de Bragança, também exercício da advocacia e, mais recentemente, sou administrador de uma instituição, administrador executivo de uma instituição bancária, portanto, isto também por uma questão de princípio, deixo esta nota até atendendo àquilo que é a minha área de investigação, por um lado, e aquilo que me traz aqui hoje relativamente a este trabalho, que é de uma pequena parte daquilo que é a minha tese. A tese incide sobre o direito de retenção e o impacto nas instituições bancárias, portanto, tendo com finalidade uma investigação para um novo paradigma. Estamos a falar de um instituto, de uma figura jurídica que leva a última alteração mais de ou cerca de 38 anos, portanto, uma figura jurídica que surge numa altura, ou melhor, estas últimas alterações surgem numa altura de alguma convulsão no mercado imobiliário e no mercado habitacional, que levou a algumas alterações que eu irei falar a seguir e que vieram, em minha opinião, desequilibrar completamente o regime, colocando, de facto, numa órbita de grande dissonância em relação aos vários autores, inclusive à própria jurisprudência. Portanto, ou seja, verifica-se aqui uma clara separação entre o direito de retenção antes e depois destas alterações a que eu me refiro, nomeadamente uma ocorrida em 1980 e depois, mais tarde, em 1986. Antes desta data, verificava-se aqui uma identidade muito maior entre aquilo que era as ordens jurídicas, ou aquilo que era previsto nas ordens jurídicas também aflorarei de seguida, europeias, inclusive a brasileira também, que tinha a ver com uma clara conexão entre o crédito reclamado e a coisa a que se referia esse mesmo crédito reclamado. O que aconteceu depois de 1980 e da primeira reforma desta figura jurídica foi que se introduziu a linha F no número 1 do artigo 755 do Código Civil Português, em que a partir de trata-se então de um direito que constitui um desvio à regra principal, é esta que eu referi aqui e que vigorava até 1980, uma vez que passou esta linha a não assentar numa relação entre o crédito e as despesas ou os danos causados pela coisa, nem a emanar segundo a mesma identidade de origem de duas dívidas, ou seja, a dívida de entrega da coisa e a dívida de indenização, como acontece nos restantes casos que estavam previstos até essa data no número 1 do artigo 755. O que é que este posicionamento criou então um grande ruído, como eu já fui falando na comunidade jurídica, uma vez, como refere a Margarida Costa Andrade, o efeito daí decorrente importou na prática no total esvaziamento da garantia hipotecária, com maiores implicações, obviamente, para as instituições bancárias em situações de crise financeira, em que são chamadas a acorrer aos consumidores e a ajudar todos aqueles que precisam nesses momentos, e, por outro lado, temos uma figura jurídica que desconsidera completamente esses aspectos e balanceia essencialmente num determinado sentido, sendo que os pressupostos, pelo menos assim eu entendo que os pressupostos que se verificavam à data destas alterações foram-se esvaziando ao longo do tempo e isso não foi acompanhado com as devidas alterações legislativas. Em termos de objetivos, ou de formulação, em primeiro lugar, de formulação do problema, então, que eu aqui abordo neste artigo é a prevalência do direito de retenção sobre a hipoteca. Num primeiro objetivo geral,
Pretende-se então analisar o regime jurídico do direito de retenção numa perspectiva de direito comparado, com a finalidade então de propor uma visão renovada deste instituto legal. Em termos específicos, analisa-se então a premissa normativa do direito de retenção no ordenamento jurídico português, que estabelece que o direito de retenção então prevalece sobre a hipoteca, ainda que esta se encontre anteriormente registada. Isto passou a estar previsto no artigo 759, número 2 do Código Civil português. Em termos de metodologia, é uma análise qualitativa, sendo certo que também na tese está em desenvolvimento, e estou a desenvolver também uma análise quantitativa, de modo a trabalhar alguns dados estatísticos para se perceber a dimensão daquilo que é e que tem sido os problemas que esta figura jurídica tem aportado em termos, inclusive, dos próprios tribunais, porque, de facto, origina inúmeros conflitos em que podemos pensar, assim, à primeira vista, que se defende isto porque está a prejudicar as instituições financeiras. O que é certo é que quando o consumidor perde ou quando o promitente comprador perde, também perde tudo. Isto é igualmente preocupante. E daí que, afinal, aquilo que se pretende é equacionar e apontar soluções que visem, na realidade, corrigir o regime de modo a que ele fique equilibrado não só para as instituições bancárias, mas também para os próprios promitentes compradores. Obviamente que isto é feito através da revisão de literatura em que se identificam diversas divergências na própria doutrina, análise da jurisprudência, abordamos casos, por exemplo, de heranças indivisas, de situações em que um caso em que, mesmo com ausência de sinal, é dada razão, portanto, à retenção do promitente comprador, situações em que o promitente comprador perde, por exemplo, porque há uma impossibilidade objetiva do cumprimento do contrato de promessa, imagine-se, por exemplo, por ausência de licenças de habitabilidade, que não é culpa por causa do embargo de obra, em que nem é culpa do promitente vendedor, nem do promitente comprador, nem do credor hipotecário, mas o que é certo é que depois isto resulta em prejuízo, e no caso concreto até resulta em prejuízo para o promitente comprador, na totalidade dos montantes entregues. Em termos de análise, e depois também análise de regimes normativos na ótica do direito comparado, o direito germânico, o francês, o espanhol, o brasileiro e o anglo-saxónico. O que é que temos que analisar? É a relação jurídica triangular que se verifica, então, entre promitente comprador, promitente vendedor e credor hipotecário, habitualmente as instituições bancárias. O que é que nós temos? Temos o promitente comprador que, a partir desta data, viu a sua, pelo menos aparentemente, a sua proteção reforçada pelo efeito da prevalência do direito de retenção sobre a hipoteca. Evidentemente que isto, e eu não vou abordar esta questão aqui, está abordada na tese naturalmente, as situações em que dão origem, como a conluios e a fraudes à volta desta figura jurídica entre promitente comprador e promitente vendedor e que resultam depois, por via dessa fraude, em prejuízo para o credor hipotecário. O promitente vendedor, que obviamente está aqui na posição que não se sabe se é confortável ou se é desconfortável, porque mas que é ele que origina naturalmente o problema, ou de forma isolada, com situações de incumprimento e que conduz às execuções singulares, ou as situações de execuções universais, que são as insolvências. E o credor hipotecário, que viu a perda de eficácia da garantia hipotecária e, consequentemente, o prejuízo do crédito concedido em muitas das situações, seja na totalidade ou seja em parte, atendendo muitas delas, como se sabe, o que é reclamado nem sequer é só o valor em singelo, mas é o dobro do sinal, o que conduz a um prejuízo ainda maior e até se pode quase considerar aqui quase um aproveitamento por parte do promitente comprador à custa do dinheiro da construção que foi feita com dinheiro do credor hipotecário. Em termos de interpretação normativa, nós partimos de uma posição que a partir de 1980 passou a ser uma posição não consensual na jurisprudência portuguesa e passou a haver, como é lógico, imensas situações a serem resolvidas litigiosamente nas várias instâncias dos tribunais. Isto conduziu a que, em 2014, houvesse um acordo uniformizador de jurisprudência, portanto, o que vem dizer que, no caso das insolvências,
só o consumidor, promitente comprador, é que seria beneficiário do direito de retenção, isto partindo do princípio, nas alturas em que houvesse a tradição, portanto, houvesse a transmissão do bem para o promitente comprador e, por sua vez, fosse sinalizado. Como eu já lhes disse, até há situações em que não há sinal e que já se confere, ou seja, os próprios tribunais, por vezes, acabam por dar uma amplitude mais ampla ainda do que o próprio Instituto refere. E desde que o administrador de insolvência não cumpra o negócio. E mais tarde, isto no acordo uniformizador foi o número 4 de 2014, 19 de maio, e por sua vez, mais tarde, há necessidade, uma vez mais, de uniformizar a jurisprudência com o acordo 4 de 2019, de 25 de julho, que vem então clarificar qual é a noção de consumidor em relação àquilo que tinha sido estabelecido no acordo de 2014. Portanto, e a partir daí o que é que acontece? Mais se evidencia a prevalência do direito de retenção sobre a hipoteca, embora agora balizado por alguns conceitos específicos naquilo que é atribuído, pelo menos no âmbito das insolvências, ficou-se a saber quem é que na realidade, pelo menos em teoria, beneficiava do direito de retenção. Isto cria aqui também outro problema, que aqui também não vou abordar, mas está abordado na tese, que é a diferença de tratamento que existe entre os promitentes compradores, quando nos situamos no âmbito de uma execução singular, às situações quando nos situamos no âmbito de uma execução universal, ou seja, de uma insolvência. Tem tratamento distinto, porque estes acórdãos não se referem às execuções comuns, mas estão só às execuções universais. A visão da doutrina, temos imensos, muitos a pronunciar-se a favor, outros a pronunciar-se contra. Temos, por exemplo, o Lebre de Freitas, que nos diz que a prevalência do direito de retenção sobre a hipoteca, ainda que anteriormente registada, é uma regra que dificilmente terá paralelo em legislação de outro país na União Europeia. Temos o Loyle Sapul, que nos diz, que refere que o disposto no artigo 759, número 2, que é dá essa prevalência, confere um caráter singular e controverso ao direito de retenção. O Antunes Varela, que se refere quanto à reforma de 1980, aponta como uma fase de fraca inspiração ou ainda de plena razão de incontinência legislativa, e poderia enumerar aqui muitos outros, mas que na realidade têm esta visão. Em termos de visões normativas, na ótica do direito comparado, o que é que nós temos? O sistema germânico é o único que nos apresenta um direito de retenção sistematizado, tal como apresenta o português, contudo, diz-nos que só é aplicável precisamente naquilo que nós tínhamos até 1980, que é uma conexão entre as prestações e os sujeitos que elas se encontram vinculados. O sistema francês tem disposições diversas, embora tenha depois o artigo 2286 do Código Civil francês, que nos diz os sujeitos que podem ser titulares do direito de retenção, mas tem também subjacente a conexão material, o que implica uma conexão entre a coisa retida e o crédito invocado, tal como nós tínhamos até à tal reforma. O sistema anglo-saxónico, que não contempla de forma declarada o regime de direito de retenção, portanto, pode-se considerar um sistema intermédio que tem uma figura jurídica que se aproxima do direito de retenção, embora não seja designado como tal, que é o Lien. E aqui, nesta particularidade, aqui tem duas situações, que é o Lien, particular Lien, que é a possibilidade de reter um bem móvel por uma dívida relativa a essa coisa. E aqui temos também um elemento de conexão que é semelhante ao que se verifica no sistema continental europeu. Já o General Lien, que opera em situações concretas, como é o caso das hospedarias, dos advogados, depositários, etc., em que nestas situações o General Lien abrange todos os bens que se encontrem na posse do credor e em garantia todos os créditos que têm relação ao devedor. Portanto, aqui existe já um caráter geral nesta figura jurídica do sistema anglo-saxónico, contudo, portanto, e aqui sim já existe esta situação. Contudo, não se sobrepõe em nenhuma destas situações, mesmo no anglo-saxónico, não se sobrepõe ao crédito hipotecário registado anteriormente. O sistema espanhol também não contém um regime jurídico geral e sistematizado. O direito de retenção apresenta uma regulamentação também fragmentada, casuística e dispersa, associada a diferentes instituições de direito privado. Considera isto, até um acórdão do Tribunal Supremo,
diz-nos que é um direito especial de garantia que confere ao seu titular o poder de continuar na posse de coisa alheia para o proteger do incumprimento, contudo, sem lhe conceder os privilégios próprios de uma garantia real, que é o que acontece atualmente no sistema jurídico português. No sistema brasileiro, não existe também uma teoria geral do direito de retenção, aparece também situações específicas tipificadas, prevista, portanto, em determinados artigos, e confere ao seu titular um verdadeiro direito de garantia, que tem também subjacente uma relação, mais uma vez, entre o crédito e a coisa retida. O sistema italiano não se encontra também um regime próprio para o direito de retenção, mas está também disperso por várias normas e tem subjacente também uma relação obrigacional entre eles. Em termos, e para concluir, penso que já eu ir para lá do tempo, relativamente a conclusões, os desequilíbrios do sistema normativo português, de facto, como eu referi no início, resulta então da relação estabelecida entre os sujeitos da relação jurídica, conduz a situações de injustiça, que leva a que o promitente comprador ou o credor hipotekário sejam prejudicados um em detrimento do outro, o que naturalmente não é desejável. Em termos de implicações práticas e de soluções, portanto, isto confere naturalmente uma incerteza na concessão de financiamentos e, consequentemente, no próprio regime, e aquilo que nós propomos e aquilo que nos proporemos afinal da tese é, de facto, a necessidade de equacionar o regime, propondo reformas que conduzam a novas abordagens e que nos conduzam a novas soluções mais equilibradas para esta figura jurídica. Obrigado, agradeço mais. Eu agradeço ao professor Carlos Carneiro pela sua exposição, inclusive essa amplitude trazendo, né, o regramento em vários países. Eu achei que o senhor, como dizia aqui, que era de Salamanca, é porque faz doutorado aqui, que iria falar em espanhol, que fosse espanhol, por isso eu tentei utilizar o meu portunhol aqui. Okay. Agradeço muito, professor. E, na sequência, já chamo que também é presencial. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Eu chamo Diego Eu vou olhar aqui nos... Pode passar aqui. Chamaram o Diego Jacques, que também é da Universidade de Salamanca, vai falar sobre métodos consensuais de resolução de disputas como veia sustentável do ESG nos aspectos sociais e de governança. É interessante que há poucos dias eu escrevi um artigo exatamente abordando esses dois aspectos relacionados à questão da sustentabilidade da proteção social no Brasil, né? Porque se fala muito no ESG, ao menos iniciou no âmbito privado, e hoje é plenamente utilizado também no público, e eu usei especificamente em relação à gestão, à administração da Previdência Social no Brasil. Eu vou passar a palavra diretamente, então, para as suas considerações. Bom, primeiro, obrigado, professora Zélia, professor Lucas, que está aí, acho que do Brasil, falando. Tudo bem? É um prazer estar aqui no Iberojur, né, na Universidade de Salamanca, estou aqui com meu colega aqui, não conhecia. Prazer também, estou fazendo doutorado aqui, então a gente troca uma figurinha aí depois. Professora Zélia, já é um prazer e um grande desafio falar de um tema que, pelo que a senhora falou, a gente tem algo em comum e provavelmente a senhora fala tão bem, né? Não, eu também estou engatinhando nesse aspecto. É verdade. Acho que, na verdade, o caminho do ESG é um caminho que está ainda de aprendizado de todo mundo, né? E a minha ideia aqui foi trazer um pouco da prática da resolução consensual de disputas, que é um lugar que eu trabalho particularmente há 10 anos, né? E atuando em conjunto, né, no escritório que a gente trabalha, mas no desastre de Mariana, de Brumadinho, de Maceió, trabalhamos em Altamira, enfim, inúmeras situações que envolvem grandes empreendimentos, né, e que têm aspectos sociais de grande importância, de grande repercussão nacional. Então, a minha ideia é fazer um elo, um paralelo, que para mim é praticamente inquestionável, entre a resolução consensual de disputas e o ESG, que é Environment, Social and Governance, né? Vou falar esse termo aqui, mas para a gente utilizar. E aí eu faço o paralelo em especial
quesitos da governança e do social, não que no ambiental não tenham aspectos de grande convergência, mas principalmente nesses dois a gente vê grande similitude, grande, né, convergência nesse ponto. Né? Então, o objetivo do nosso trabalho é demonstrar esse caminho, né, sendo certo que o termo ESG ele nasce, né, no Pacto Global da ONU, né, e visa traçar um conjunto de critérios, né, para as empresas avaliarem e gerenciar riscos e oportunidades, né, de fatores ambientais, sociais e de governança. Né? Então, se a gente está falando em riscos e oportunidades, então a gente fala também de resolução de disputas, né? E, no meu modo de enxergar aqui, resolução consensual de disputas. Esses critérios visam, particularmente, né, promover a sustentabilidade em âmbito da empresa e também, né, da corporativa ou até federal, como a professora Zélia colocou, já estou muito interessado nesse tema, trazendo um viés da responsabilidade corporativa, aliando as práticas governamentais com objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Então, vistos aí da própria ONU, enfim, todos esses elementos. E esses critérios, né, que visam medir a sustentabilidade e a responsabilidade corporativa têm muita afeição aos aspectos do impacto ambiental, das práticas trabalhistas, né, dos direitos humanos, transparência e ética em gestão empresarial. E quando a gente olha para esse tipo de critério, a gente olha e coaduna eles também com a resolução consensual de disputas, né? A mediação, a negociação são ferramentas eficazes na solução de disputas consensuais, reduzem de forma inequívoca os litígios, trazem uma transparência e uma governança ética para as empresas também, o que é sempre muito importante. Então, fazendo breves paralelos, né, aqui no nosso tempo, quanto à governança, eu trago 5 paralelos principais. Tá? O primeiro deles diz respeito à transparência e à responsabilidade. Quando a gente olha nos conceitos de ESG, né, ESG, a gente vê a transparência e a responsabilidade, a governança exige um alto grau de transparência, prestação de contas, né, das empresas, valores esses que são igualmente, né, vistos também na resolução consensual de disputas, seja por acordo, seja pela negociação, seja pela mediação, onde as partes podem resolver os conflitos sempre de maneira responsável, sem grandes burocracias do tribunal, né, de uma maneira consensual, e trazendo o grande conteúdo do processo para as partes de uma maneira que elas possam realmente ser donas do processo, elas conseguem entender o caminho percorrer do processo, né? Então, traz grande transparência no caminho processual do que se espera e do próprio resultado, né? O ESG também, no que diz a governança, fala da participação das partes interessadas, né? Os chamados stakeholders, né? Que são todos aqueles que, de alguma maneira, têm alguma influência naquela decisão, ou tem alguma influência naquela situação fática, né? E se você olhar para o processo de mediação de negociação, ele visa o tempo todo estar trazendo esses stakeholders para dentro do processo. Ele visa dar voz a essas pessoas. Ele faz com que as partes envolvidas realmente sintam esse interesse e consigam realmente participar de todo o processo de uma maneira lógica, participativa, tendo voz, né? O terceiro elemento da governança é eficiência e redução de custos, né? Então, a governança empresarial, né, precisa ser muito eficiente, efetiva, né? Digo eficiência e oportunidade, e ter redução de custos como uma meta. Quando você olha para a resolução consensual de disputas, ela fatalmente gera esse fator. Ela fatalmente vai gerar esse resultado, porque um litígio provocado dentro de um tribunal de justiça, longos anos a fio, claro, a experiência brasileira que eu conto aqui, né, por certo, vai trazer inúmeros desafios para a imagem, danos à imagem, danos, né, irreversíveis contra o dinheiro, né, que está sendo implementado e atribuído àquilo. Então, todo esse valor da resolução consensual de disputas também no sentido da eficiência e redução de riscos. Preservação e relação de relações e reputação. Esse ponto também parece fundamental e faço um elo também com o ponto anterior, né? Porque se você fala de preservar relacionamento em resolução de disputas, o melhor meio mais indicado pela doutrina é a mediação.
Inclusive, no Brasil, ela se distingue da conciliação pelo Código de Processo Civil, quando usa-se a mediação judicial, quando tem situações de relação continuada no tempo. Então, quando você fala em preservar relacionamento e cuidar da reputação, por óbvio, você está também falando de mediação e de negociação. Ora, se eu tenho uma disputa ocorrendo e eu resolvo de uma maneira consensual, é muito provável que aquela parte, minha eventual parceira em disputa, né, se sinta também abraçada por aquele processo e também dona daquele processo se sinta mais confortável de chegar a um acordo possível e de voltar ao relacionamento depois, né, de manter o relacionamento. Isso é muito bom, isso gera boa reputação, principalmente para grandes empresas. O tempo está indo. Conformidade e mitigação de riscos, né, também é sempre importante, e a gente olha para a conformidade e mitigação de riscos também para a resolução consensual de disputas. Se você fala em mitigar riscos, a resolução consensual de disputas, ela consegue, inclusive, ser preventiva. Lembro que ontem as colegas falaram de compliance aqui, e da mediação sendo usada no compliance, um painel que eu coordenei, e é exatamente isso, né? Você consegue utilizar ferramentas da mediação e da negociação, adotando compromissos empresariais na prática, para que você reduza riscos de conflito, que podem ser fatais, né? A gente está aqui falando, você pode pensar num conflito trabalhista de uma pessoa com um cargo menos importante, mas ainda um CEO que briga com uma grande, né, gestão de uma empresa, o risco trabalhista disso. E se isso for feito através de mediação, muito provavelmente isso tem esse risco dirimido, né? Essa possibilidade de maiores efeitos danosos dirimidos, né? No aspecto social, não sei como está meu tempo, vou falar rapidinho, professora Zélia, temos diversidade, equidade e inclusão como um ponto principal, nevrálgico, né, do ESG, é muito trazido, né, o fomento a isso, acho que talvez seja o ponto do social que é mais debatido na academia, se diz respeito à diversidade, equidade e inclusão, e ao mesmo tempo a gente percebe que se há um conflito desse gênero, desse tipo, né, dentro de uma grande empresa, a mediação pode sim ser o meio o melhor meio para resolver esse conflito, né? Porque ele vai estimular uma cultura de inclusão, trazendo melhores resultados para aquela empresa, para aquelas pessoas que estão ali envolvidas e trazendo uma satisfação processual, né? A gente fala muito do processo justo, ou, né, da justiça possível do processo, né? No aspecto social, também é de extrema importância a transparência e confiança, e, né, se a empresa deve ser transparente e gerar confiança nos seus atos ao longo da sua vida empresarial, também me parece que a resolução consensual de disputas também tenha que desenvolver este processo, né? Ora, se não se há uma confiança no processo, no mediador neutro que está ali, né, e a transparência do processo, a gente provavelmente não tem uma resolução consensual de disputas, né? Então, a gente olha para a transparência e para a confiança como ferramentas, não só ferramentas, mas como a própria natureza do processo de resolução consensual de disputas. O terceiro elemento é relações com comunidade. Isso eu trago com muita tranquilidade aqui, ao meu ver, porque ontem a gente também falava sobre isso, professora Zélia, aqui, né, de grandes empreendimentos, grandes movimentos que tem e que imperiosamente atingem a comunidade. É inequívoco que isso acontece, e como tratar isso? Então, de forma preventiva e também depois do conflito instaurado, a resolução de consensual de disputas pode e deve ser usada, né? A gente vê que quanto mais ferramenta e técnica, pessoas que vão a campo trabalhar esses conflitos de forma preventiva ou posterior, isso é capaz de trazer melhores resultados para ambos, empresa, tão necessárias para o nosso mundo, como também a preservação daquela comunidade, suas culturas e tudo isso, né? A Resolução 169 da OIT, por exemplo, fala da consulta prévia, né, de comunidades tradicionais como indígenas e quilombolas, né? Mas realmente como é feito isso, né? Eu falava sobre isso, como é feito, que tipo de profissional deve ir a campo fazer essa colheita de informações e ouvir essas pessoas. Quanto mais capacitado, me parece melhor essa capacidade em resolução de consensual de disputas. Condições de trabalho e direitos humanos, a veia mestra, talvez também junto do ISD, e a gente também
ver isso também de forma... Quase concluindo. Concluir agora. Também na resolução consensual de disputas como uma ferramenta muito importante para que não se tenha grandes vetores de conflito. E assim a gente conclui, professora, que são cruciais os métodos adequados de solução de disputas, a consensualidade como vital engajamento no âmbito da ESG para grandes empresas e também para o governo, como a senhora colocou, e né, para todas as entidades públicas que adotam esse modelo internacionalmente aceito. Então, é isso que eu queria trazer. Obrigado. Obrigado, professora. Você vai falar comigo? Na verdade, eu queria fazer um registro assim que eu entendo que são condutas éticas que sempre tiveram que existir, podem não ter existido. Perfeito. E a nomenclatura, eu às vezes tenho um pouco de medo da nomenclatura, porque vem modismos, Uhum. né? E eu hoje considero o ESG também, assim, então agora tudo é ESG. Sim. Na verdade, são posturas éticas e de transparência que todo o setor privado e o público tem que ter, né? Sim. Então, eu até quando me convidaram para escrever o artigo que era específico sobre aquilo, eu estava com uma certa resistência. Eu disse, não, vou escrever justamente para trazer essa minha visão e você aqui abordou bem como é a origem, ao menos dessa nomenclatura mais moderna, que é o setor privado, mas se aplica, hoje é bem aceito, especialmente na questão da governança, questão da transparência e tal. E como eu trato dos direitos sociais e do seu custeio, né? No Brasil tem muito essa discussão populista em relação a direitos sem se pensar no custeio, e por isso eu peguei o G do governança ali para escrever o artigo, mas ela tem uma aplicação muito mais ampla nessa perspectiva que você apresentou. Maravilha. Bom, então Dá quero licença. agradecer mais uma vez pela apresentação feita, por partilhar conosco as pesquisas, Diego. Obrigado. E eu vou chamar, eu disse que eu iria falar na ordem, mas como eu estou aqui coordenando, vou deixar para apresentar no final. O Antônio de Souza está presente? Não, e também não está online, né? Não está online. Então, depois, se ele chegar, então inverto a ordem. A Patrícia Pinto, eu acho que está online, né, professor? Estou sim, senhora professora. Boa tarde. Boa tarde. Então, eu vou passar a coordenação para o professor Lucas, porque nós combinamos isso, e aí depois, na sequência, só sobra o meu trabalho, e aí eu apresento. Professor Lucas, devolvo a moderação para o Muito senhor. obrigada. Professora Zélia, no programa que eu tenho aqui, eu não consegui achar o tema da professora Patrícia. Será que a senhora pode apresentar? Não, então tá, tudo bem. Obrigado. A Patrícia Pinto Alves, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico do Porto, e vai abordar o tema o direito administrativo global na atualidade. Queria fazer um registro, professora Patrícia, que em 2021 teve um evento de Berujura e eu tive a oportunidade de conhecer a sua instituição. Passo a palavra para a senhora, tá? Para as suas considerações. Vamos procurar ficar em 10 minutos, embora, Sim, senhora, como a senhora gente só professora. tem mais um trabalho, se tiver que ultrapassar um pouquinho, como fiz com os demais, senhora, vou ser flexível com os 10 minutos. Está com a palavra, professora. Prometo que tentarei cumprir o tempo limite, senhora doutora. Antes de mais, boa tarde a todos os presentes. Quero parabenizar também a Comissão Científica e a Comissão Organizadora do presente evento. Como a senhora professora doutora Zélia afirmou e bem, o tema que eu me proponho apresentar é o direito administrativo global na atualidade. Se me permitirem, irei partilhar alguns slides convosco, a quando da apresentação. Com licença. Sendo. O direito administrativo global, na atualidade, cada vez assume uma maior relevância por vários motivos. Por um lado, por causa do processo de europeização, que está cada vez mais em voga, e Portugal é Estado-membro da União Europeia. Por outro lado, também por causa da globalização, na medida em que o direito influencia em muito também o direito administrativo neste quesito, enquanto ramo de direito público, que é a globalização a nível mundial. Não. Vez mais, o direito administrativo
Professora, a senhora fechou o microfone. Continua fechado. Na parte inferior tem um microfone. Perdão. Sim, Consegue ouvir-me agora, por favor? Peço sim, desculpa. agora sim. Cliquei sem querer, peço imensa desculpa. Cada vez mais o direito administrativo, então, assume uma esfera mais global. Por um lado, Portugal é Estado-membro da União Europeia, desde 1986 até à nossa atualidade. Por outro lado, porque a globalização também abrange a área jurídica, inclusive o direito administrativo, enquanto ramo do direito público. O direito comparado, como é óbvio, também reveste aqui uma importância enorme e nuclear neste prisma. Isto, prenderei a nossa apresentação com o facto de que cada Estado-membro da União Europeia tem a própria Constituição interna, mas já há uns anos atrás foi pensada a formação da denominada Constituição Europeia. Só que este projeto não foi avante. E a questão que se coloca é a seguinte: com a evolução, quer da inteligência artificial, quer da tecnologia, quer do direito, será que haverá lugar à formação dos denominados Estados Unidos da Europa em comparação com os Estados Unidos da América? Esta é a questão que se coloca e, neste prisma, também o direito administrativo global irá assumir um grande foco do nosso ponto de vista. Isto coloca aqui uma questão para reflexão, a qual irei elaborar e explorar muito mais no texto escrito. Se a nível nacional existem as figuras dos regulamentos administrativos, nacional português, entenda-se, existem as figuras dos regulamentos administrativos, dos atos administrativos e dos contratos públicos, será que também estes, enquanto modos de exercício do poder administrativo que são, como já defendeu o Dr. Freitas do Amaral, poderão assumir uma esfera mais global a nível europeu? É questão que se deixa em aberto, tendo em consideração também o direito administrativo numa esfera mais global. E os atos legislativos? E em sede de contratação pública? Em relação aos atos legislativos propriamente ditos, pensamos que, havendo conflitos de interesse entre duas ou mais administrações públicas de Estados-membros da União Europeia, faz todo sentido a existência de legislação administrativista europeísta global. Em relação à contratação pública propriamente dita, que também se encontra muito em voga atualmente, a aplicação das diretivas europeias, em consonância com o disposto no número 8 do artigo 112 da Constituição da República Portuguesa, também se poderá aqui incluir neste prisma. A nível mais global, defendemos ainda que deveria ser criado um tratado de direito administrativo global que venha a contemplar todas estas situações. Posto isto, chegamos a breves conclusões no que dito desta matéria. Devido à sua maior abrangência, defendemos que o direito administrativo global deve preocupar-se com questões atuais relacionadas à proteção dos direitos fundamentais e humanos dos administrados, assim como à influência que a denominada inteligência artificial pode revestir no âmbito da atuação da função administrativa, exercida pela administração pública portuguesa, a quando da sua colaboração com as demais administrações públicas de outros países Estados-membros da União Europeia. Defendemos ainda que também o princípio da atividade administrativa contemplado no artigo 19 do Código do Procedimento Administrativo Português em vigor configura um resquício de direito administrativo global, na medida em que, transcrevendo o teor deste artigo na íntegra, inteiramos que 1. Sempre que o direito da União Europeia impõe à administração pública a obrigação de prestar informações, apresentar propostas ou de, por alguma outra forma, colaborar com a administração pública de outros Estados-membros, essa obrigação deve ser cumprida no prazo para tal estabelecido. Número 2. Na ausência de prazo específico, a obrigação referida no número anterior é cumprida no quadro da cooperação leal que deve existir entre a administração pública e a União Europeia. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Patrícia. Obrigada, eu. Agora passar a palavra para a professora... Não, perdão. Vou aproveitar e já apresentar o próximo online, por favor, professora Zélia. E depois passamos a palavra para a senhora para apresentar junto com o professor Fábio Junqueira de Carvalho. Então, agora será a apresentação do professor Fábio José de Oliveira Araújo, da Universidade de Salamanca, Espanha, que vai apresentar sobre o tema A Metaprova no Processo Civil, limites de admissibilidade e valoração na tomada da decisão judicial. Professor Fábio, a palavra é sua.
Obrigado, uma boa tarde a todos e todas. Queria saber se conseguem me ouvir bem. Sim? Sim, perfeitamente. Ótimo. Queria iniciar agradecendo a possibilidade da participação no evento de tamanha monta, consequentemente agradecer os organizadores do Iberojus, agradecer aos professores moderadores, a professora Zélia e ao professor Lucas, que estou tendo a oportunidade de conhecer na tarde de hoje, aos orientadores do trabalho que estou desenvolvendo na Universidade de Salamanca, o professor Dom Lourenço Burro Sabadell e a professora Esther Martins Quinteiro, e a todos os assistentes. Queria só fazer aqui um compartilhamento para poder dar início à minha fala. Pois bem, o tema a respeito do qual eu vou versar é o da metaprova no processo civil. Limites de admissibilidade e valoração na tomada de decisão judicial. Como anunciado inicialmente, eu me chamo Fábio Araújo, sou magistrado aqui no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba e professor da Universidade Estadual da Paraíba do Campus 1, em Campina Grande, da disciplina de processo civil. A questão, portanto, da prova e, consequentemente, da metaprova tem imbricações diretas com o exercício profissional, tanto na magistratura quanto em sala de aula. E sempre me chamou a atenção porque que se dava muita ênfase à metaprova, em especial ao processo penal e não ao processo civil, quando, não raras vezes, a necessidade de se perquirir a respeito dela, da metaprova, no processo civil é de tamanha relevância. Por que que a metaprova, a gente defende, tem essa importância também no processo civil? Para que a gente possa fazer essa busca, a gente precisa, antes de mais nada, ter uma noção, ainda que superficial, a respeito do que viria a ser a metaprova. Nas palavras da professora Susan Hack, metaprova não é nada mais, nada menos do que a prova relativa à fonte de outros tipos de prova. São, portanto, inquirições que se faz a respeito da viabilidade e, consequentemente, da confiança que uma determinada prova há de produzir. Isso, hoje, se nós considerarmos a evolução da superdocumentação dos eventos, é muito importante. Por quê? Porque, como todas essas provas terminam desaguando no âmbito de um processo judicial, é imprescindível que haja, por parte daqueles que atuam dentro dessa esfera, partes, advogados, magistrados, serventuários, uma certeza mínima de que aquelas provas, em especial as provas digitais ou digitalizadas, sejam elas nato digitais ou não, tenham condição de suportar, de dar base às eventuais afirmações a respeito dos fatos que se pretende provar. Daí porque a ênfase que se pretende dar ao longo do trabalho, neste artigo também, a respeito da questão da integridade das evidências. A gente hoje, no mundo em que há uma superdocumentação, a gente precisa se preocupar com o tema probando principal, ou seja, com aquilo que vai ser trazido à baila na discussão dentro do processo, mas também com o quê? Com a fiabilidade, com a confiança dessa prova, em especial em virtude dos influxos que a inteligência artificial generativa pode trazer nesse campo. Pois bem, num primeiro momento se poderia imaginar que as proposições fáticas relevantes seriam apenas aquelas ligadas ao tema probando, ou seja, ao assunto sobre o qual discutem, debatem as partes no âmbito do processo. Mas, repito, em virtude dessa superdocumentação que se apresenta no momento, é preciso também dar o devido valor a essas metaprovas, ou seja, essas provas que são feitas a respeito da confiança que aquela prova que foi produzida é capaz de trazer para todos, e em especial para aqueles que têm o dever de firmar posição, de decidir com base no que é trazido ao conjunto dos autos. Pois bem, a metaprova, dentro desse contexto, ela traz, em especial na era digital, uma necessidade de se focar muito na produção, certo? Dessas provas e, em especial, na integridade das evidências que são trazidas. Repito, hoje, em virtude da superdocumentação, é muito fácil de se documentar os fatos em si. Todos nós possuímos câmeras de celular, todos nós possuímos acesso a sistemas públicos ou privados de vigilância, de validação, e isso já, em certa medida, afasta a preocupação com relação
as documentações do fato em si, do fato probando, trazendo, aí sim, por via transversa, uma preocupação direta com relação àquela confiança que as provas trazidas por intermédio desses meios são capazes de obter. Daí porque é essencial, no mundo em que a prova digital passa a assumir posição de preponderância, ter o devido cuidado e a atenção que o quê? Que os metadados e os algoritmos de validação são capazes de apontar para um bom caminhar do processo judicial. É bem sabido que existem inúmeros meios, inúmeras formas de se atribuir confiança, veracidade às provas. Entretanto, eu acredito que o ambiente do processo judicial não seja um ambiente propício para que se esteja a todo instante discutindo, mediante prova, por exemplo, pericial, que é uma prova demorada, custosa, que gera custos não somente de tempo e de dinheiro, mas também de expectativa com relação aos resultados muito grande, que a gente precisa a todo instante estar se valendo desse meio de prova. Daí porque se revela, no nosso entender, e pelo menos é isso que aponta a pesquisa no início, para o quê? Para a necessidade de se atribuir a devida relevância aos metadados e aos algoritmos de validação. Isso para quê? Para que a gente tenha, no que diz respeito à prova digital no processo civil e não apenas no processo penal, aquilo tudo que se espera de uma prova dentro de um processo judicial, que é o quê? Que é autenticidade, que é completude, que é integridade, que é temporalidade, que é a possibilidade de ser ela, a prova em si, auditada. Tudo isso, acreditamos, interessa não somente ao processo penal. O processo penal, sim, por dizer respeito ao status libertatis do cidadão, tem uma envergadura muito grande. Entretanto, no âmbito do processo civil, principalmente em algumas demandas específicas de cunho social, como nas demandas de direito de família, de infância e juventude, a presença dessa certeza relativamente às provas que são produzidas, principalmente, repito, no âmbito digital, é algo que vai trazer uma maior segurança a todos aqueles que atuam. Isso sem falar no surgimento que cada vez mais está se sedimentando entre nós de um direito fundamental específico, que é o direito fundamental à análise inferencial adequada. Hoje, no tema de prova, se defende, no meu modo de entender, com muita adequação, a ideia de que a todos dentro do direito, em especial daqueles que participam de um processo, de uma demanda judicial, é dado um direito fundamental, qual seja o direito à análise inferencial, conforme o que nos assegura as constituições. Isso se faz presente na Constituição da República Federativa do Brasil, isso se faz presente na Constituição Espanhola, isso se faz presente em todos os países da modernidade que fazem uso da Constituição como forma de organização. Dando sequência, o objetivo da investigação, portanto, que vai ser trabalhada no meio, no bojo deste artigo, é exatamente analisar a influência que a incerteza, ou seja, que a falta de fiabilidade dos meios de provas produzidos e, consequentemente, sobre os metadados, é capaz de trazer para o bom andamento do processo. Nós imaginamos, e eu mais especificamente ainda, por estar muito sempre, desde cedo ligado à ideia de desenvolver um processo democrático, um processo justo, um processo, antes de mais nada, que esteja calcado em evidências empíricas sólidas que possam ser validadas de modo racional, que a gente avalie a influência que a incerteza a respeito desses metadados pode trazer para o bom andamento do processo. Isso sem falar no impacto que a falta dessa fiança pode revelar na percepção de magistrados e, consequentemente, nas decisões judiciais que eles são capazes de proferir. Se magistrados a quem se incumbe não somente o poder, mas sim o dever de decidir, não se conferir também a certeza a respeito desses metadados, desses dados paralelos, relativamente às provas que forem produzidas, dificilmente nós teremos condição de produzir decisões adequadas que vão, primeiro, decidir adequadamente a situação posta à avaliação e, por conseguinte, fazer com que as decisões judiciais gozem daquilo que se espera delas, que é a maior credibilidade possível.
Portanto, aqui a questão, o objetivo da investigação busca alcançar essa dupla finalidade, analisar essa influência e o impacto que a eventual falta de fiança dessas provas produzidas tenha na percepção dos magistrados e das decisões judiciais. E já me encaminhando para o fim, até para que seja observado aqui o tempo dos 10 minutos, eu queria falar um pouco a respeito das aproximações conclusivas. Não são conclusões em definitivo ainda, o trabalho é um trabalho que se inicia, esse trabalho de investigação, mas pelo menos se apresenta como válidas algumas premissas, de que, primeiro, é preciso conhecer esses metadados e os procedimentos de autenticação que diz respeito às provas digitais, em especial agora, com o avanço da inteligência artificial generativa. Nós aqui no Brasil não temos regulação, a regulação surgiu no ambiente da União Europeia, inclusive tratei isso num artigo recentemente, que acabou de ser publicado, e a ideia é exatamente fazer com que nós tenhamos essa certeza, o conhecimento a respeito desses dados. Segundo ponto, de que é essencial que a prova digital seja fiável, as demais provas precisam ser, não haveria razão para que a prova digital não fosse também uma prova que trouxesse essa confiança. E, por fim, que a gente imagina, pelo menos nesse momento inicial, que é visível o impacto negativo que a inauditabilidade dessa prova digital pode trazer para o bom andamento processual. As demandas se ressentirão e, consequentemente, as decisões proferidas, se nós não tivermos um processo em que as provas eventualmente produzidas estejam devidamente inseridas e, consequentemente, tragam a confiança que delas se espera. Eram basicamente essas as minhas colocações. Peço desculpas aí pelos segundos que eventualmente extrapolei do prazo e dizer da alegria e do prazer de estar mais uma vez aqui com todos e com todas. Muito obrigado, professor Fábio. O prazer é todo nosso. Obrigado pela apresentação. Agora eu passo a palavra para... Aliás, vou apresentar a professora Zélia e o professor Fábio Junqueira de Carvalho apresentar o trabalho deles. Professora Zélia Luiza Perdoná e o professor Fábio Junqueira de Carvalho, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, vão apresentar o trabalho intitulado Equiparação de Pessoas Jurídicas que oferecem previdência privada para os seus colaboradores, em plano instituídos a patrocinadoras para fins de adesão automática. Professora Zélia, prazer enorme moderar esse painel com a senhora e vai ser um prazer ainda maior ouvir a apresentação da senhora. A palavra é sua. Muito obrigada, professor Lucas. Eu gostaria aqui de registrar que tivemos um problema com o computador aqui da faculdade e ficamos, então, sem contato por um tempo. Em razão disso, agora eu entrei com o meu computador, conectei com o meu computador e, por isso, esse problema. Quero registrar aqui que eu chamei a Patrícia sem ter chamado antes o Fábio. Então, quero pedir desculpas por isso, Fábio, já que... Sem problemas, professor. E, felizmente, o professor Lucas foi muito hábil com esse problema que tivemos aqui, tudo foi resolvido, e nesse tempo que o professor Fábio estava apresentando, nós conseguimos nos conectar. Eu sou um pouco assim analfabeta em termos de tecnologia, teve que vir o Fábio aqui dizer, o Fábio e também o Diego, os dois auxiliaram, então queria justificar esse problema que tivemos. Não sabemos por quê, mas o computador que estava aqui, que é da universidade, deu, eu acho que algum problema de conexão. Feitas essas considerações, eu quero mais uma vez agradecer ao professor Fábio Veiga pelo convite, por me colocar não só como co-coordenadora desse evento, mas também como co-moderadora. Então, quero fazer esses agradecimentos ao professor Fábio e dizer ao Lucas, que reitero as suas palavras, professor Lucas, pela alegria de estarmos dividindo essa moderação. Eu vou, assim, ser breve, porque o pessoal já está querendo logo iniciar aqui, mas esse trabalho... eu coordeno um grupo de pesquisa sobre o sistema de seguridade social ligado ao CNPq, ao programa de mestrado e doutorado do Mackenzie, que é Direito Político e Econômico, e dentro desse grupo de pesquisa nós tratamos todos os direitos de seguridade social, a saúde,
a assistência e especialmente a previdência social. A previdência social no Brasil, e eu comentei um pouco na minha fala na plenária de ontem de manhã, a Seguridade Social para nós brasileiros é composta de saúde, previdência e assistência. A previdência, por sua vez, ela se divide em regime geral e regime dos servidores, e esses dois regimes nós chamamos de previdência obrigatória, e também a previdência complementar. Então, dentro da Previdência brasileira, tem-se a previdência obrigatória, que ainda é dividida em regime geral e regime próprio. Por que eu digo ainda? Porque desde 2020 está tendo uma aproximação muito grande em relação ao regime geral e ao regime dos servidores. E a previdência complementar, que sempre teve, né, ela existe desde a regulamentação desde 77 no Brasil, mas, em termos constitucionais, ela teve um assento a partir da emenda 20, quando foi dedicado um artigo específico para isso, que é o artigo 202. E a Constituição diz que a previdência complementar ela é regulada por meio de leis, né? E nós temos duas leis complementares que a regulam, a Lei Complementar 108 e 109. A Previdência Complementar, porque a Previdência Obrigatória do regime geral sempre teve um teto de proteção, né? Que hoje gira em torno de R$8.000, o teto de proteção. O regime dos servidores, né, até recentemente, ele garantia benefícios da totalidade da remuneração, né? Eu digo até recentemente porque, embora a emenda 20 ela permitia que os entes federativos adotassem o mesmo teto do regime geral, até a emenda 41 nenhum ente federativo fez. E a emenda 41 flexibilizou as normas, que permitiu que os entes federativos adotassem o mesmo teto do regime geral. Com a última emenda, a emenda 103, todos os entes federativos devem adotar o mesmo teto de proteção, que gira em torno de 8.000. Então, não existe mais, salvo como regra de transição, a possibilidade de um servidor público se aposentar com a mesma remuneração que tinha na ativa. Muito bem. E em que contexto está a previdência complementar nesse sentido? A previdência complementar, ela tem por objetivo proteger além daquele teto da previdência obrigatória. Inclusive o Beveridge, que seria o berço desse desenho de proteção que a Constituição de 88 adotou, um sistema mais amplo de proteção, o Beveridge dizia que a previdência complementar ela tem por objetivo proteger o real nível de vida do trabalhador. Porque se a previdência obrigatória protege até um determinado valor, aquelas pessoas que oferem rendimentos superiores ao teto de proteção, em torno de R$8.000, hoje elas têm na previdência complementar esta possibilidade. Muito bem. O que acontece é que então, hoje, além de garantir essa complementação por parte dos trabalhadores da iniciativa privada, tem também para os servidores públicos. Só que os entes federativos têm que criar previdência complementar para os seus servidores, né? No âmbito da União, isso já acontece, no âmbito dos estados, praticamente todos, e aqueles municípios que ainda não criaram, que não adotaram o teto, estão irregulares, porque a emenda 41, a emenda 103 determinou que em 2 anos todos adotassem. Bom, e o que se passou recentemente em relação à previdência complementar dos servidores públicos federais? Aquilo que muitos países adotam, que é a adesão automática. Então, um novo servidor que entra, vamos imaginar um fiscal da Receita, que entra, terá na previdência obrigatória em torno de 8.000 de proteção. O restante, se quiser, né, vai para a previdência complementar. Só que, com a mudança que teve no âmbito da União, ele já entra automaticamente na previdência complementar e depois ele pode sair. Bom, esse sistema de automaticidade
em relação à previdência complementar, que no âmbito dos regimes complementares dos servidores públicos tem sido quase que uma regra hoje, na verdade, isso também veio recentemente com uma resolução do Conselho de Previdência Complementar, onde ele permite por meio dessa resolução de maio de 2024, aliás, de maio, não, de fevereiro, a resolução do Conselho Nacional de Previdência Complementar, ela determinou essa adesão automática aos patrocinadores. Essa resolução trata disso, e o nosso trabalho, meu e do Fábio, ele tem por objetivo buscar a equiparação também para os planos instituídos. Eu quero dizer que essa adesão automática, que é considerado no trabalho nosso um nudge, né, um empurrão, como os americanos utilizam o termo nudge aqui, então esse empurrão, porque, a princípio, a ideia é permanecer como se está. E se não tem adesão automática, os trabalhadores, especialmente porque com a Previdência Complementar, eles vão pagar para além daquele valor. Então, vamos imaginar que eu entre hoje ganhando R$20.000, e se a minha Previdência protege até 8.000, e se não tiver adesão automática, eu tenho a adesão convencional, qual é? Eu tenho que, por livre e espontânea vontade, me inscrever nesse plano de previdência. A experiência dos servidores da União, né, demonstrou que muitos acabavam não se inscrevendo. E a adesão automática, as pessoas entram automaticamente e podem sair. E aí vocês poderiam dizer, mas isso não tira a facultatividade da Previdência Complementar? Não, porque ela tem a oportunidade de sair. E eu quero registrar que, muitas vezes, a Previdência Complementar, que ela tem uma lógica de capitalização, às vezes tem também um preconceito ideológico em relação a isso. E eu quero dizer que, num projeto de pesquisa que fizemos há uns 7 ou 8 anos atrás, junto com a Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo, tinha um sindicalista que disse: ainda bem que, quando eu estava naquela situação, teve a adesão automática, porque eu não teria, por razões, eu acabei não saindo, e por razões talvez até ideológicas, eu não teria me filiado e hoje estaria ganhando só 8.000, enquanto estou ganhando 15.000, né? Então, eu quero dizer que essa resolução, ela acabou dando esta possibilidade de adesão automática para o patrocinador numa entidade fechada de previdência complementar, e o nosso trabalho está defendendo que haja, então, ao normatizar essa resolução, que é a Previc, que é a autarquia que cuida da Previdência Complementar, que seja editada uma normatização permitindo que essa adesão automática também seja aplicável às instituições, às entidades instituídas, e não apenas às que a norma que regulamentou especificamente. É importante dizer que ela não veda, né, que as instituições, que as entidades instituídas venham a ter essa adesão automática. Então, essa resolução ela não veda, e que se aplique aos planos instituídos, e nós estamos defendendo, então, a equiparação em relação às demais instituições regulamentadas nessa resolução de fevereiro desse ano. São essas as considerações que eu tinha, né, e considerando o adiantado da hora, eu quero aqui registrar, depois convido todos a ler o trabalho que vai ser publicado. Nós temos, quando se fala em previdência, especialmente a previdência complementar, ainda há muito a ser trabalhado, e eu quero dizer que, como sustentava Beveridge, e que está no seu relatório, para que o trabalhador tenha garantido o real nível de vida,
A previdência obrigatória no Brasil hoje, ao menos para aqueles que recebem além do teto, já não é um caminho único. A previdência complementar, que tem outra sistemática, né, uma de repartição simples, a outra de capitalização, ele é um instrumento para isso, então convido todos a fazer a leitura do artigo completo. Professor Lucas, eu devolvo a palavra, né, justamente para que a gente possa agora, então, finalizar o painel, por conta de que logo vai iniciar aqui às 5h30, em horário espanhol, a última conferência, para depois ter o fechamento. Inclusive, os palestrantes já estão aqui, já estiveram aqui, estão do lado de fora. Eu vou passar a palavra para suas considerações e depois a gente pode, então, encerrar esse painel. Muito obrigada. Professora Zélia, muito obrigado pela apresentação, obrigado aqui pela moderação do painel, pela co-coordenação do evento. Queria parabenizar o evento, é sempre um prazer enorme participar desses eventos do Iberojur. Agradecer mais uma vez ao amigo professor Fábio Veiga por mais uma organização de um evento de altíssimo nível acadêmico. Agradecer a todos os palestrantes que participaram aqui no painel, nos outros painéis também. Todos os professores participaram das plenárias. É só agradecer e espero encontrá-los no próximo evento. Então, volto a palavra para a professora Zélia para que ela possa encerrar o nosso Eu faço minhas painel. as suas palavras, professor Lucas, né? E eu quero aqui aproveitar essa oportunidade e dizer que, na coordenação desse grupo de pesquisa, nós nos reunimos de forma híbrida nas segundas-feiras, no horário de Brasil, de 5h30 às 7h, uma vez por mês, e no próximo semestre a gente vai discutir sustentabilidade, né, da proteção social em si, do sistema de seguridade social, e talvez, quando a gente fala em sustentabilidade, não dá para deixar de pensar nessa complementação da previdência privada, né, e que tem um sistema de capitalização, e porque eu tenho certeza que vai ser um instrumento, e se nós analisarmos os países europeus, e especialmente as diretrizes da OIT, falam em pilares de proteção, né, sendo que o terceiro pilar seria a previdência complementar de natureza facultativa e por capitalização. Essas considerações, muito obrigada a todos os que compartilharam conosco, né, professor Lucas, nesta tarde, suas pesquisas. Eu acho que a gente sempre aprende ouvindo o relato das pesquisas de cada um, né? Sempre é uma oportunidade de aprendizagem, e eu convido a todos que aqui 2 anos tentem vir a essa instituição maravilhosa, de 806 anos, vai ter 808 aqui 2 anos, já é tradição a cada 2 anos, em julho, nós fazermos esse congresso. Esse foi o 4º, quem sabe no 5º, quem não pôde estar, estará aqui 2 anos. Muito obrigada, e eu declaro, então, encerrado esse painel. E aqui já estão entrando, eu acho que para as conferências finais, e que daí todos vão ter a oportunidade de acompanhar agora nessa sessão plenária. Muito obrigada.